Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a análise técnica do triângulo simétrico. E qual é o conceito do triângulo simétrico? É um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão de preço. Ou seja, esse triângulo simétrico é um padrão gráfico que é formado na continuidade de tendência. Ou seja, se o mercado está em tendência de alta, então ele chega em determinada faixa, ele pode ser através de uma resistência, onde ele chega perto de uma resistência, ou uma região onde existe ali vendedores tentando empurrar o mercado para baixo, mas a força compradora ela é maior, onde não deixa o mercado cair. Então fica ali uma briga onde o mercado ele para de subir, mas também ele não tenha aquela descida brusca, aonde as ondas elas vão formando cada vez menores, formando aí o triângulo, aonde nós vamos ver na prática no gráfico, mas também nós possamos ver aqui nessa figura. Então, ou seja, o mercado ele está em alta, ele chega em determinada região onde os vendedores começam ali a vender os seus ativos, as suas ações, as suas moedas, porque esse gráfico ele pode ser usado tanto em criptomoedas como ações, como qualquer outro ativo. Então ele chega em determinada região onde a força vendedora tentando empurrar o mercado para baixo, mas a força compradora também é maior, empurrando o mercado para cima, formando aqui esse triângulo. É formado por no mínimo dois topos descendentes e dois fundos ascendentes, ou seja, ele chega nessa região aqui acima, aonde tem a força vendedora, empurra o mercado para baixo, formando topos cada vez mais baixos. Só que os fundos aqui, eles não estão sendo mais baixos, ou seja, os topos descendente, ou seja, de baixa, e os fundos aqui são ascendentes, são fundos mais altos. Ou seja, então existe também aqui uma força compradora embaixo, lutando com a força vendedora. Ou seja, então tem que ter no mínimo dois topos descendentes e aqui também dois fundos ascendentes, ou seja, formando aqui esse padrão. A linha que liga os topos é a resistência. Então, quando começa a formar topos descendentes, ou seja, cada vez mais topos mais baixos, aí nós possamos formar aqui essa linha ligando os topos descendentes que vai representar a resistência. E nós ligamos a linha dos fundos, que é agora o suporte, ou seja, então nós temos aqui os fundos ascendentes cada vez mais altos, e ligamos também os pontos um ao outro, aonde vai chegar na resistência que é dos topos, aonde forma aqui esse suporte e a resistência. Ou seja, então ele vai romper para ambos os lados. Se ele romper para cima, ele vai romper a resistência. Se ele romper para baixo, ele vai romper também o suporte. Então, nesse caso, aonde nós viemos numa tendência de alta, então a tendência é ele romper para cima, que nós vamos ver nas figuras próximas. Quais as principais características? O rompimento ele tende a ser a favor da tendência que antecede o triângulo. Qual é a tendência que antecedeu o triângulo? Você pode observar aqui nesse gráfico, nesse padrão, nessa figura. Muito bem, essa tendência aqui que antecede o padrão, o triângulo, é uma tendência de alta. Então ele vai tender, a possibilidade maior é dele romper para cima. A altura da figura pode ser usada como projeção de alta ou baixa após o rompimento, ou seja, como aqui nós sabemos que ele está uma tendência de alta e ele tem a maior possibilidade de romper a resistência, que é romper para cima, então nós vamos marcar aqui, vamos ligar aqui os topos, aonde tem o primeiro topo, aliás, temos o primeiro fundo aqui,
e temos aqui também o primeiro topo. Então nós pegamos aqui essa linha da primeira onda, marcamos aqui em cima uma linha horizontal e vamos projetar ela aqui, ó, aonde vai dar exatamente o tamanho dessa primeira pernada aqui da onda. Então aqui tem um exemplo. Vamos supor que ele começou a formar essa onda no valor de R$16 e ele formou o primeiro topo, o topo em R$20, ou seja, então essa alta dessa primeira pernada aqui dessa onda é de R$4. Então se nós projetar aqui essa linha que nós marcamos aqui, que é a primeira perna do triângulo, nós projetarmos ela aqui, vai dar exatamente esse R$4 que vai ser a alta, ou seja, a projeção da alta da próxima pernada de alta dessa projeção que ela vai ter aqui. Ou seja, então nós vamos ter aqui uma valorização após o rompimento de R$4, aonde chegando aqui no seu alvo você pode fechar a sua operação tirando proveito desse padrão. Então nós temos aqui agora essa figura. O que é o rompimento? Então nós viemos na figura anterior que ele rompe para cima, ou seja, rompeu aqui a resistência. O que é o rompimento? É o movimento do preço que supera a resistência ou um suporte de triângulo, ou seja, toda vez que existir uma resistência ou um suporte e o preço superar essa resistência ou suporte, então isso significa rompimento daquela região. Válido após um fechamento acima da resistência ou abaixo do suporte, ou seja, como que é válido e considerado um verdadeiro rompimento? É quando nós tivermos uma vela de alta, com uma força compradora, ele fechar acima daquela resistência. Ou seja, então ele fechou acima da resistência, então ali considera realmente um verdadeiro rompimento. Aonde nós temos também o falso rompimento, que é onde a vela ela sobe e ela deixa um pavio. E ela deixa um pavio, ou seja, volta para dentro novamente ali do triângulo. Ou seja, então isso aí não foi um rompimento. Então você tem que esperar ter realmente a vela ela fechar. Por exemplo, se você opera num tempo gráfico de 15 minutos, então ela vai começar a subir. Quando ela fechar nos 15 minutos, ela fechou fora ou acima da resistência, então você pode se preparar para fazer a sua compra projetando no alvo acima, que nós vimos também nas figuras anteriores. E quais os fatores que aumentam a importância? A duração, quanto maior e mais significativo o rompimento. Ou seja, quanto maior é a duração ele tiver aqui, ó, dentro do triângulo, ou seja, maior também vai ser a possibilidade de rompimento. Volume acima da média do rompimento. Então, nós temos aqui um indicador, que é o volume, aonde você pode observar que os volumes foram pequenos aqui embaixo. Então, quando houve esse rompimento, também aqui o volume, ou seja, ele teve um volume maior, ou seja, aqui embaixo, mostrando que realmente tinha muita força compradora acontecendo naquela região. Ou seja, ele superou o tamanho dos volumes anteriores. Então vamos pela próxima figura. Então nós vemos aqui nessa próxima figura como tirar proveito desse padrão gráfico. Compra no rompimento de resistência e a venda na projeção. Ou seja, então quando ele fechar uma vela de força fora da resistência, então nós possamos também comprar e possamos colocar aqui a nossa venda aqui na projeção que nós aprendemos nas figuras anteriores. Então você compra no rompimento e venda aqui na projeção do alvo.
Alguns analistas realizam operações de venda no rompimento do suporte, ou seja, então alguns analistas realizam operações e vendas, ou seja, no rompimento do suporte, ou seja, da resistência. Então, nós rompemos, tivemos aqui uma vela de força compradora, aonde nós iremos comprar e vamos realizar a venda na projeção, que é o tamanho dessa perna que nós projetamos aqui logo acima. Então você deve ter aprendido nas figuras anteriores. Se tem alguma dúvida, assiste esse vídeo no mínimo 3 vezes para que você possa entender e realmente tirar proveito desse padrão. Então, exemplo, nós tivemos aqui o triângulo, tivemos aqui os topos marcados, e aqui ó, na figura A nós tivemos aqui uma vela de força compradora que fechou acima do padrão gráfico, ou seja, da resistência. E olha que o alvo ele atingiu lá em cima a projeção. Então, ou seja, aonde realizamos aqui a nossa venda. Então nós vamos agora na aula prática, nós vamos aqui na plataforma do TradeView, aonde também encontramos aqui esse padrão gráfico aqui na moeda do Bitcoin, ou seja, o ativo de Bitcoin. Como eu já falei, esse padrão gráfico pode ser usado em qualquer ativos e bolsas, pode ser usado na bolsa, na B3, no mercado americano, enfim, qual o mercado que você trabalha. Então nós observamos que nós tivemos aqui uma queda e o mercado começou a subir. Chegou em determinada região, ele teve ali uma resistência, uma força vendedora que tentou jogar o mercado para baixo. E observa que ele começou a fazer os fundos cada vez mais alto. Teve aqui o primeiro fundo, tivemos aqui o segundo fundo, cada vez mais alto ele vem tocando e sempre ele subindo cada vez mais o próximo candle. E nós tivemos aqui um topo aqui acima e tivemos aqui o segundo topo. Então observa que o gráfico ele formou aqui esse triângulo aonde nós vamos projetar. Vamos supor que você estava operando nesse ativo, nessa linha, formamos aqui ó, e colocamos aqui no final do triângulo, aonde ele vai ser projetado, aonde ele vai ser o nosso alvo ou seja, de venda. Ele vai romper aonde você pode comprar e você vai vender aqui ó, no alvo. Então eu sempre oriento para você colocar sua ordem de venda sempre um pouco mais baixo, porque às vezes ele pode subir até o final, como ele pode subir até quase chegando ao final. Então, para que você não possa aí perder a sua venda, ou seja, o mercado voltar contra você, então você coloca um pouco, você pode colocar a sua venda mais ou menos aqui ó. De vez se você colocar no final, você coloca aqui que se ele subir mais, beleza, mas se ele subir menos, pelo menos você garantiu aí o seu lucro. Então vamos ver o que o mercado ele vai aí fazer. Então você observa que ele já olha para você ver ó. Ele começou a subir, ele subiu, foi até no final do alvo, mas pode ser que ele chegue às vezes um pouco antes. Mas para você garantir realmente o seu lucro, você vende e ele observa que ele volta aí ó. Depois do alvo atingido, você observa que ele voltou a cair. Ou seja, e outro indicador que vai te auxiliar dentro do padrão gráfico triângulo simétrico é a média móvel de 20. Você observa, vamos voltar aqui um pouco atrás. Você observa que essa média móvel
ela vem trabalhando exatamente mostrando para você que vai acontecer também o rompimento. Então, ou seja, ela está indo em direção à resistência acima do triângulo. Olha para você ver. Ó. E as velas chega um momento que as velas começam a apoiar em cima, trabalhar acima da média móvel. Então nós temos aqui duas coisas, o mercado, ou seja, o gráfico falando para a gente a mesma coisa. As médias móveis indo em direção ao rompimento do suporte e também as velas cada vez chegando cada vez mais próximo. Ou seja, então isso aí são duas combinações ao mesmo tempo falando a mesma coisa. Aí você observa que assim como as velas ela rompe a resistência, a média móvel também ela mostra para você e ela também faz a mesma coisa rompendo aquela resistência. Então é uma média móvel de 20 que eu também uso para aí cada vez mais mostrar e dar a confirmação do rompimento do padrão gráfico do triângulo simétrico. Então nós temos aqui um desenho também aonde você pode observar e que geralmente esse padrão ele acontece às vezes aonde tem uma resistência no mercado. Então eu marquei aqui uma resistência acima, aonde o mercado ele tinha aqui embaixo um suporte, ele veio trabalhando, ele tem uma tendência de alta e chega na resistência, ele bate e volta, formando o fundo, volta a subir novamente, forma outro fundo, mais um fundo cada vez mais altos, que essa é a característica do triângulo simétrico, tem que ser o topo cada vez mais altos, chegando cada vez mais perto da resistência, e os fundos mais baixos, não sendo que os topos também sejam mais baixos, ou seja, os fundos eles também têm que estar subindo da mesma forma que os topos estão descendo, chegando, empurrando o mercado para cima, cada vez mais aqui da resistência. Então você veja aqui, aonde ele chega aqui, as velas vai chegando cada vez mais perto, e aonde essa linha branca representa as médias móveis, e a média móvel mostrando também que vai haver o rompimento da resistência. Então, pessoal, esse padrão gráfico você pode usar tanto no mercado à vista, que é o mercado spot, e também no mercado futuros, para que você gosta de trabalhar alavancado e tirar proveito desse padrão. Então espero ter ajudado você com mais uma estratégia para que você possa tirar proveito das suas operações. Então nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se você não inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino para que você possa receber as próximas notificações dos próximos vídeos. E é muito importante, pessoal, você inscrever, dar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque aí eu vejo que você está gostando do conteúdo para que eu possa gravar cada vez mais vídeo para você, porque esses vídeos que eu estou trazendo para você, essas aulas, são do curso pago. E eu estou trazendo para vocês tudo aqui de graça para mostrar e ensinar vocês para que vocês possam aprender cada vez mais e tirar proveito desse mercado. Porque se você observar que essas aulas que eu estou passando para você, você não vê aí em qualquer lugar, ou seja, em qualquer vídeo aí gratuito. Isso aí é só nas aulas pagas, que é um curso mais avançado, ok? Então nós vamos ficando por aqui, até a próxima aula, pessoal.